Então, muito boa tarde. É a terceira e última conferência dedicada ao tema do desenvolvimento do sentido do número racional. Quero expressar sentidamente o meu prazer e o agradecimento à coordenadora professora Sandra de António, do Centro de Apoio à Educação Básica, à coordenadora do projeto, Alessandra Wiki, e a todas e todos os colegas que têm participado de forma mais ou menos ativa, desejando eu sempre que contribuam estas minhas reflexões para a vossa formação. Portanto, a fala de hoje vai retomar temas da última conferência e vai tentar ter em conta os pedidos que colegas fizeram no final da segunda conferência, no tempo de conversa. Agradeço mais uma vez os pedidos que foram feitos e eu tento tê-los em conta em tudo o que vou apresentar e partilhar convosco. Então, o tema forte da conferência de hoje é a ordenação dos números racionais, menores ou maiores do que a unidade, em contextos de medida de uma grandeza. O primeiro conjunto de slides é relativo à equivalência de frações e à sua visualização em linhas duplas que não são mais do que retas numéricas traçadas com algumas condições que também são apresentadas nos slides. De seguida vou apresentar uma situação problemática que pode ilustrar a importância da resolução de problemas em todos os temas da matemática, especificamente neste dos números e operações com números racionais. Seguidamente, trabalharei a medida das grandezas geométricas comprimento com o material Cuisenaire e área com o puzzle Tangram e os blocos padrão, que é um material manipulável, também vos apresentarei. Finalmente, ou melhor, em simultâneo, ou em sequência, utilizarei a reta numérica como um modelo, embora complexo, de representação e comparação e ordenação de números representados na forma de fração em numeral decimal. Vamos então abordar novamente, porque ela é importante, muito importante, a equivalência de frações. Ora bem, começo mais uma vez, intencionalmente, com a ilustração visual. Reparem que, propositadamente, quero mostrar que a fração 1/3 representa o mesmo número que a fração 3/9. Ou seja, que 1/3 e 3/9 são frações equivalentes. No par de retângulos na linha superior à esquerda, vê-se que a unidade é a mesma, ou seja, que é a área do retângulo comprido. Na extrema esquerda, o retângulo está dividido em 3 quadrados iguais. E no retângulo imediatamente à direita deste, cada um dos quadrados foi dividido em 3 retângulos iguais. O que quer dizer que, no retângulo da extrema esquerda, temos sombreado a azul 1/3 da sua superfície. No retângulo imediatamente à direita, temos 3/9. Azul. Porquê 3/9? Porque a unidade está dividida em 9 partes, que neste caso são congruentes, e
apenas 3 entre as 9 estão sombreadas a azul. Esta é uma forma, entre outras, de representar visualmente esta equivalência. Na mesma linha superior, temos outra malha, digamos. Os retângulos estão divididos em quadrículas iguais, o que quer dizer que, se trabalham com papel quadriculado, podem, nas folhas de trabalho dos vossos alunos, mostrar esta equivalência, havendo cuidado, evidentemente, de considerar, quer para a fração 1/3, quer para a fração 3/9, o mesmo retângulo suporte, dividido em quadradinhos todos iguais. Portanto, de modo idêntico ao primeiro, reparem, temos que 1/3 é equivalente a 3/9. E aqui até podemos trabalhar outras equivalências. Reparem, 1/3 é o mesmo que 9/27. 9/27 destes retângulos, temos 9 quadrículas a azul, num total de 27 quadrículas. O mesmo se passa no retângulo à direita. Ora bem, finalmente, o segundo par de retângulos colocado mais abaixo considera uma coluna de 9 retângulos no retângulo grande e 3 linhas. Portanto, reparem, tem 9 quadrículas a azul, num total de 27 no retângulo à esquerda, e tem igualmente 9 quadrículas num total de 27. Ou dito de outra maneira de ver que 1/3, eu posso olhar para o retângulo que aqui está e dizer 1/3 do retângulo está sombreado de azul. E aqui tenho 3 entre 9 linhas deste retângulo sombreadas a azul. E isto é muito importante, ilustrar visualmente o que, muito ao contrário do que é recomendado pelos estudos nesta área, é facilitador da compreensão da equivalência. Uma equivalência é um equilíbrio entre, quando escrevemos 1/3 igual a 3/9, estamos a dizer que o que está à esquerda do sinal de igual é exatamente, tem o mesmo peso que o que está à direita. Ora bem, e só agora é que vou apresentar uma fundamentação algébrica mais formal, mais abstrata que a ilustração que vimos antes. Também é uma fundamentação, só que é uma fundamentação visual. O que é que tradicionalmente dizemos? E muitas vezes escrevemos. Uma fração é equivalente a outra se multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro diferente de 0. Por que começar assim? Porque o procedimento mecânico se sobrepõe provavelmente à compreensão. Digam lá se este slide que aqui está não é mais complexo do que o anterior. Dada uma fração, obtém-se outra fração equivalente se multiplicarmos a primeira por 1. Ora, como 1 é o elemento neutro da multiplicação, se eu multiplicar um número qualquer que ele seja por 1, obtenho sempre o outro número. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 1 é 1. Qualquer número que eu represente pela letra N de número, multiplicado por 1, tem como produto N. Então, reparem. E como é que eu posso representar o número natural 1?
por uma fração cujo numerador e denominador sejam iguais. E isto creio que ajuda a compreender numa sequência que pode começar pela ilustração, mesmo no 5º ano de escolaridade. Não é nada evidente, muito pelo contrário, que as crianças do 5º ano tenham, de uma maneira geral, desenvolvimento cognitivo que lhes permita aceder compreensivamente à rotina, ao procedimento da equivalência de frações. E agora aqui, a negrito e propositadamente, este slide é para vós, colegas, não é para passar exatamente como está às vossas crianças, mas nós, como professores, devemos compreender esta última linguagem. Daí que eu falo na fundamentação algébrica. Porquê? Porque vou usar letras variáveis e digo a fração A sobre B, em que A e B representam números inteiros, não nulos, permite-me dizer o quê? Dada esta fração, se eu multiplicar o numerador A por C e o denominador B por C também, com C não nulo, a fração que obtemos é equivalente à fração A sobre B. No nosso caso, no exemplo que ilustrei anteriormente, se o A for 1 e se o B for 3, o C utilizado foi 3, porque ilustrei visualmente que 1/3 é equivalente a 1 vezes 3 sobre 3 vezes 3, que é 3 números. Ora bem, aparece aqui uma representação que matematicamente é muito forte e é importante, e o referencial curricular do Paraná também contempla e prescreve numa linha sequencial. Esta é a representação mais formal, embora a mais potente do ponto de vista matemático. E eu, intencionalmente, falo aqui em linha dupla, porque reparem, o que eu quero ilustrar também aqui, de uma forma relativamente visual, não é mais complexa do que a representação, por exemplo, em modelo retangular, que vamos voltar a utilizar mais à frente. Eu quero ilustrar que 1/2 representa o mesmo número que 2/4. E reparem, o que é que acontece? Portanto, só quero para 2 números. Se quisesse para 3, isto vai-nos aparecer mais à frente, eu utilizaria 3 linhas, embora não fosse obrigatório. Mas, mais uma vez, nós temos que perceber que a matemática escolar não é a matemática igualinha à dos matemáticos. A matemática dos matemáticos que a escola observa é uma matemática que já está produzida, já tem resultados, já está muito depurada, já foi tirado do caminho que o matemático segue, já foi tirado muito da sua experiência processual. Ora, a matemática escolar tem de ser uma matemática vivida, construída, experimentada pelas crianças, pelos alunos que querem ser professores e pelos professores. E, portanto, nós temos que perceber isto. E temos que praticar o melhor que consigamos este contínuo, que o processo é tão importante como o produto. O que entra na sala de aula de matemática tem de ser uma coisa que vai sendo melhorada por todos. Ora bem, regressando aqui à linha dupla e ao slide. Dupla quer dizer 2, mas reparem, há aqui condições que temos que ter em atenção. As linhas têm que ser paralelas e o 0
tem que estar alinhado, tal como aqui está representado, por este traço vertical. Reparem que só aparece uma vez o símbolo 0, exatamente para fazer alusão a dois pontos que estão na mesma perpendicular às duas linhas horizontais, que é o 0 da linha dos quartos e que é o 0 da linha dos meios, das metades. Portanto, isto é fundamental. A unidade, que no caso de baixo são 4 quartos e na linha de cima são 2 meios, também tem que corresponder a dois pontos desta mesma linha perpendicular aos dois eixos. Então, reparem, em cada linha marcamos os pontos correspondentes aos números representados por frações de denominadores iguais. Ou seja, na linha de cima, marco um meio. Tenho o quê? Tenho a unidade dividida em duas partes iguais. Na linha de baixo, tenho que ter a unidade dividida em 4 partes iguais e marcar o ponto correspondente a duas das partes iguais contadas a partir do 0. E vai voltar mais à frente a aparecer, mas aí escrito, uma incorreção que naturalmente as crianças são levadas a fazer. Em vez de contarem segmentos, por exemplo, na linha de baixo, em vez de contarem que do 0 aos 2 quartos vão 2 segmentos, portanto, um segmento, 2 segmentos, contam traços. E, por exemplo, para marcarem 2 quartos, podem ser levados a dizer, tenho aqui um traço no 0, tenho 2 traços aqui, e escreverem aqui 2 quartos. Isto acontece com imensa frequência. Ora bem, uma vez devidamente, corretamente marcados os pontos correspondentes às frações 1 meio e 2 quartos, colegas, toda a gente vê que 1 meio e a 2 quartos correspondem exatamente o mesmo ponto. Se eu sobrepusesse estas duas linhas numéricas, 1 meio ficava sobreposto pelo 2 quartos. Este é o sinal visual da equivalência destas duas frações na linha numérica. Mais à frente vamos voltar a esta representação que, mais uma vez, comento que é matematicamente muito potente. Reparem, a unidade é a mesma. Quando marcamos os pontos, como vamos ver mais à frente, eles ficam logo correspondentes a números ordenados crescentemente, se os lermos da esquerda para a direita, e ordenados decrescentemente, se os percorrermos da direita para a esquerda. Uma vez comentada a equivalência de frações com algumas ilustrações didáticas, passemos a uma situação que é intencionalmente uma situação problemática de contexto atual. E então, o enunciado do problema é este. Numa das aulas de ensino presencial da professora Maria, participaram 14 dos 30 alunos da turma. Cada uma das 15 pessoas presentes na sala tinha colocado a máscara, dada a recomendação preventiva da contração da infecção por vírus SARS-CoV-2. Este parágrafo tem entrada em qualquer sala, seja de aula ou não de aula. E a escola no Brasil, em Portugal, no Quénia, em Moçambique, na Ásia, atravessa o mesmo problema pandémico universal. Daí a justificação deste parágrafo. A professora sugeriu um trabalho com as vertentes de grupo e individual. Formou 3 grupos de alunos denominados água, terra e ar e distribuiu 10 folhas iguais
pelos 3 grupos de acordo com a tabela mostrada a seguir. Cada grupo tinha de considerar que o número de folhas recebido devia ser partilhado igualmente pelo número de elementos do grupo e de realizar a distribuição. Portanto, um trabalho prático. A primeira sugestão. Peço desculpa. Vamos ver, portanto, a tabela. Reparem. Temos o número de alunos por grupo, portanto, o grupo de alunos Água e Terra tem 5 crianças. E o grupo Ar tem 4, são 14 alunos, tal como estava no texto. O número de folhas por grupo também está na linha correspondente e são 10 folhas. Esta última linha, quantidade de papel recebida por cada aluno, está neste momento intencionalmente vazia. O que é pedido? Comentem as seguintes afirmações, frases, e explicitem as razões que fundamentam os vossos comentários. Primeiro, os elementos do grupo Água receberam menos quantidade de papel que os dos outros 2 grupos. O que é que queremos dizer com isto? Cada aluno do grupo Água recebeu menor quantidade de papel do que cada aluno dos outros 2 grupos. Os elementos dos grupos Terra e Ar receberam a mesma quantidade de papel. Ora bem, quando pedimos comentários, eu aqui peço a vossa compreensão para a eventual diferença da língua portuguesa vossa e nossa, mas a ideia é esta, é que os alunos digam se concordam ou discordam e porquê. Passando a alguma discussão relativamente a possíveis respostas, eu gostaria de sublinhar a importância de que, antes de cada grupo se pôr a trabalhar, cada professor ou professora se certifiquem de uma interpretação global da situação, ou seja, confirmar que o português foi entendido pelas crianças e que o que é dado e o que é pedido no problema seja compreendido. No fim de contas, compreender o enunciado. E, portanto, o que prevemos é que haja tesouras, é que haja folhas iguais para distribuir. Estas 10 folhas têm que ser iguais. Ora bem, e o que é que vai acontecer? Reparem no seguinte, as crianças vão ter que ser confrontadas com 2 divisões de complexidade diferente. Porque há 2 grupos que têm que dividir folhas em 5 partes iguais. E há um grupo que só tem que dividir em 4 partes iguais ou equivalentes. Isto é muito importante, dedicar tempo a este tipo de trabalho experimental. Muito, para já, dá para diferenciar. Há de haver crianças que partilham bem uma folha em 4 partes equivalentes. Há de haver crianças que têm muita dificuldade em partilhar folhas em 5 partes iguais. Bem, mas aí, por experimentação, por tentativa e erro, não tem mal nenhum. Não há matemática sem experimentação, não há matemática, mesmo a matemática sem ser a escolar, não há matemática sem trabalho experimental e sem tentativa e erro. Falem, leiam com qualquer matemático, conheçam e não irá contrariar a afirmação que eu acabo de vos fazer. Como não temos o tempo todo para esta tarefa e eu quero mesmo chegar a pedidos que fizeram, vamos então passar para o seguinte. Reparem, uma resposta possível não precisa de utilizar frações para nada. E pode ser isto. Concordamos com aquela primeira afirmação, porque o grupo Água é o que tem mais elementos. E a ele foi entregue um menor número de folhas. Vejam lá se não é verdade. O grupo Água tem 5 elementos. O Terra tem 5 e o Ar tem 4. Agora, vamos comparar com o Terra.
com o terra tem igual número, mas se o d'água só recebeu 3 folhas, e se o outro que também tem 5 elementos recebeu 4, evidentemente que há um, qual é que recebe maior quantidade? É exatamente o da terra, porque tem mais folhas, cada um recebe mais. Mas acontece que o do ar tem 4 elementos e tem igual número de folhas. Portanto, o que é que acontece? O água e terra já está resolvido. O água e ar não está resolvido, mas também se raciocina inversamente ao água e terra. Porquê? Porque temos igual número de folhas a dividir por diferente número de elementos. Ora, o que é que acontece? Quem tem mais elementos fica com menos. E, portanto, esta é uma resposta aceitável. Não é a única, mas é uma delas. E não precisamos de frações para nada. Apenas uma apreciação qualitativa só com números naturais. E esta afirmação é verdadeira e é de concordância. A segunda é muito mais delicada. E vão ver, com certeza, se utilizarem esta tarefa, e eu muito gostaria de ter retorno dela, porque têm acesso ao meu e-mail sempre que queiram. Reparem nesta segunda. É de discordar, mas as crianças, muitas delas, e não só crianças, muitas pessoas, reparem, o que é que acontece com o grupo Terra e o grupo Ar? O grupo Ar tem menos um aluno que o grupo Terra. E o número de folhas dado ao grupo Ar também é mais pequeno, só tem menos uma. Então o que é que se é muitas vezes pensado a levar? É? Então se tem de 4 para 5, vai um, de 3 para 4 vai um, recebem a mesma quantidade. Não recebem a mesma quantidade. E aí dá jeito de comparar. E agora sim, neste slide aparece a fração, aparecem as frações, reparem, cada elemento do grupo terra recebe 4/5, cada elemento do grupo ar recebe 3/4. Evidentemente que esta é uma tarefa para quinto ano, claramente. Portanto, já tiveram representação decimal anteriormente e podem, por exemplo, ver qual é o numeral decimal correspondente às frações 4/5 e 3/4. De qualquer maneira, como quero trabalhar a representação em reta numérica, vamos a uma abordagem visual retangular. Reparem, cá temos 3 retângulos divididos em 20 quadradinhos iguais, todos eles. Qual é a unidade? A folha. Atenção a isto. A unidade é a folha, ainda que cada grupo tenha recebido mais do que uma folha. E cada folha está dividida em 20 quadrados iguais. No primeiro caso estão sombreados 12, que corresponde a 3/4. No segundo estão 15, que corresponde a 3, 12 vinteavos, portanto, 3/5, 3/4 e 4/5. E agora em eixo. Reparem, no eixo superior temos a unidade dividida em 4 partes iguais. Portanto, no terceiro segmento, na extremidade do terceiro segmento, a contar do 0, temos o número 3/4. Na segunda linha, dividida em 5 partes iguais, temos 3/5 e 4/5. E, na terceira e última linha numérica, temos a representação, uma única reta,
a poder representar os 3 retângulos do slide anterior. Mas concordarão comigo que esta representação é muito mais formal do que a anterior, embora seja potentíssima. E, portanto, reparem, aparecem ou não ordenados aqui os 3 números representados pelos diferentes grupos. Um grupo, um elemento de um dos grupos recebe 3/4, o outro recebe 3/5 e o outro recebe 4/5. E reparem no título deste slide, ordenação como critério para uma distribuição justa. Pode perguntar-se se esta distribuição que a professora fez foi uma distribuição matematicamente justa. E a ordenação é um critério para discutir que os grupos não receberam quantidades iguais, todos eles receberam quantidades diferentes. E porquê? Ou porque não? Esta é efetivamente um problema real. As crianças, com o vosso apoio, são capazes de resolver problemas desta natureza. É uma questão de adaptarem a tarefa aos vossos alunos. Chamo outra vez a atenção para a importância da escolha dos números racionais. Atenção ao olharem para os manuais didáticos. Ter uma fração de denominador 5, denominador 4, ou denominador 17, ou 20, ou 29, ou etc., não é a mesma coisa do ponto de vista didático. A escolha dos números é fundamental na aprendizagem. Ora bem, eu não vou demorar neste slide, por gestão de tempo, mas chamava a vossa atenção para estes casos particulares na comparação de números representados na forma de fração, que apareceram no problema numeradores iguais, apareceu. Denominadores iguais, apareceu. A comparação com os números de referência 1, apareceu, e 1/2 também. E considerar a fração unitária quase como o número 1 é para os números naturais. A fração 3/4 é ter 3 vezes 1/4. 3/5 é ter 3 vezes 1/5. 4/5 é ter 4 vezes 1/5. Claro que a estrutura do conjunto dos números racionais é muito, muito diferente, como espero ter tempo ainda nos slides finais de vos partilhar convosco esta diferença. Ora bem, reflexões de natureza didática e matemática fundamentais para este tipo de representação. Dedicar tempo à atividade prática dos grupos. A divisão das folhas em 4 partes iguais ou equivalentes é mais simples que a divisão em 5. Os colegas que estiveram em todas as conferências, recordem que na primeira conferência foi apresentada uma divisão de uma folha em 4 partes iguais ou equivalentes. Em quadrados, o quadrado dividido em 4 quadrados iguais e o mesmo quadrado azul dividido em triângulos iguais. Cada triângulo equivalente a um quadrado. Não igual, mas equivalente. E daí que a noção de equivalência em forma, geometricamente falando, sai a ser muito importante. O que são figuras equivalentes? São figuras que têm a mesma área. Não têm que ser figuras congruentes de modo algum. Depois, a importância da unidade. Atenção que a minha experiência na formação inicial e contínua de professores alerta-me para a ambiguidade que muitas vezes surge. Como foram distribuídas 3 e 4 folhas, não há segurança, muitas vezes, na consciência de que a unidade é uma folha. Nós perguntamos quantidade de folha recebeu cada aluno, porque é que vão ser 3 ou 4? Isso gera inseguranças significativas.
Depois, a representação em fração da quantidade que coube a cada elemento dos grupos está intimamente ligada à unidade. Se consideram como unidade, estiveram a dividir 3 folhas, por exemplo, em 4 partes iguais, dizem que o que coube não foi 3/4, dizem que é 3, mas num total de 12. Ora, 3 em 12 não é o mesmo que 3 em 4. Depois, há a possibilidade de haver concordância com a segunda afirmação, que era aquela que dizia que os 2 grupos, terra e ar, tinham recebido a mesma quantidade. Porque pode surgir a ilusão de que os elementos dos 2 grupos receberam igual quantidade, dado que o grupo menor recebeu também menos uma folha. Finalmente, há a possibilidade de, nas representações na reta numérica, surgir o equívoco de que eu já vos falei há pouco, contagem de pontos, em vez da contagem dos segmentos consecutivos, iniciados no que tem origem no ponto correspondente a 0. Ora bem, vamos entrar agora na utilização de material que, segundo o que os colegas confirmaram nas 2 conferências anteriores, existem em muitas salas de aula. Mas, não existindo em algumas, não abdiquem de utilizar materiais que tenham à mão, como as folhas. Todo professor tem folhas iguais para poder dividir em partes iguais, folhas de jornal, folhas de revista. O requisito é que sejam folhas iguais. Ora bem, o material Cuisenaire, reparem aqui representado com as barras da menor para a maior, e o que podemos partilhar é, de facto, aqui, como é que podemos ir da medida de grandeza comprimento até à representação em reta numérica. Tarefa. Representa cada uma das frações unitárias utilizando, caso necessites, barras Cuisenaire. Faz o registro na malha quadriculada. E reparem, considere sempre frações unitárias, tal como o referencial curricular do Paraná inclui, e já a partir do 3º, 4º e 5º anos. Organizo aqui 3 grupos intencionalmente. E depois peço que indiquem para cada caso qual foi a unidade considerada. Reparem, a linha A, 1/2, 1/4 e 1/8. Reparem que são 3 frações unitárias que se obtêm, as duas, 1/4 e 1/8, obtêm-se a partir de 1/2 muito facilmente. Como? Dividindo cada metade ao meio. E como é que obtemos a fração 1/8 a partir de 1/4? Dividindo cada quarto ao meio. E isto é matemática. Estão a ver? Depois 1/5 e 1/10. Dividir a unidade em 5 partes iguais, não é, mas que o material Cuisenaire ajuda muito bem a perceber isso. Como é que nós obtemos a fração 1/5 e 1/10 com o material Cuisenaire? 1/10, o que é? Nada mais do que metade de 1/5. 1/3, 1/6 e 1/9 constituem outra família de frações unitárias que têm como raiz o quê? A fração 1/3. Eu divido cada terço ao meio e cada bocadinho unitário resultante é 1/6. E como é que eu obtenho 1/9 a partir de 1/3? Não é tão simples como as anteriores e por isso aparece também em terceira família, dividindo cada terço em 3 partes iguais. Está bem? Têm já aqui embaixo o link para uma tarefa absolutamente idêntica à do material Cuisenaire. Claro que há colegas que defendem a utilização do material para as crianças manipularem mesmo fisicamente, mas podem escolher. Uns fazem
com material manipulável, outros fazem com material manipulável digital. Essa escolha não é minha, é vossa. Um exemplo, reparem, que este exemplo que aqui aparece é retirado de outro site que também têm aqui acesso a ele. E o dizer, reparem, eu hoje poupo intencionalmente a passagem a estas aplicações. Porquê? Porque não há formação que se reduza a uma conferência. Aqui sou só eu a falar. E a minha fala nunca substitui a vossa atividade nem a vossa reflexão. Portanto, também é intencional. E o que eu faço aqui é um compromisso entre o ir eu à aplicação e o tornar esta conferência menos árida, menos expositiva, ilustrando, reparem, o quê? Várias possibilidades de dar ilustração a que fração? Um meio. Se eu utilizar para unidade, que é o que está pedido no 2, a barra vermelha, que é a segunda, por ordem crescente, a barra branca vale um meio. Então, para a unidade vermelha, tenho um meio para representar o comprimento do cubinho. Mas eu agora quero que a barra vermelha seja um meio. Vai ser um meio de quem? Olha, vai ser um meio da rosa. E assim sucessivamente. Portanto, tenho aqui pares, os pares possíveis de representar a ideia de metade. Esta é a raiz de tudo, colegas. A fração 1/2 é a fração de referência fundamental. É o mesmo que o número 1 na contagem no pré-escolar, no jardim de infância. Ora bem, como foi pedida a representação na malha quadriculada, esta é dedicada aos colegas que estão a utilizar o material físico Cuisenaire, porque a parte da representação é fundamental em qualquer aprendizagem. Quando trabalhamos com material manipulável, primeiro trabalha com o material, a seguir representa a manipulação que foi feita. A representação é um registro fundamental para o desenvolvimento cognitivo e matemático das crianças. E, portanto, está aqui apresentada a malha onde fariam o que eu vos apresentei anteriormente com aquele exemplo para a visualização de um meio. Pronto. Outra tarefa. Considera como unidade de comprimento a maior barra de material Cuisenaire. Justapõe cada barra à unidade para comparar-se os comprimentos. Utiliza a malha quadriculada para representar cada um dos casos considerados na linha anterior. E agora sim, representa a medida de cada barra, por fração, numeral decimal e porcentagem. Não querem fazer as 3 representações, fazem uma delas. Querem fazer só 2. Cada professor tem que se sentir seguro e com autonomia para tomar uma decisão curricular. Um professor é um decisor. Ora bem, reparem, este é o exemplo de tarefa que já apresentei há bocado. Aqui tem uma maneira disto ser representado, repeti. Aqui dei um salto gigantesco, intencionalmente, colegas. Esta tarefa que aqui está faz parte, e reparem que ela tem um layout diferente intencionalmente. Esta tarefa que aqui está faz parte da formação da docência na instituição a que continuo ligada, a Escola Superior de Educação de Lisboa. Esta tabela que aqui está contém as unidades do lado esquerdo, variando a unidade, queremos saber quanto mede cada barra. E o que é pedido nesta tarefa é que, e a parte que está, a linha que está sombreada a castanho, que é a que corresponde à barra castanha, que indiquem a medida do comprimento de cada uma das outras barras
tomando a castanha para unidades. O que é que eu vos vou apresentar de seguida? Uma representação em linha numérica. Mas olhem lá para as frações que aqui aparecem. O que é que acontece? A pequenina, o cubinho branco, o seu comprimento, o comprimento da aresta mede 1/8 da barra, cujo comprimento está a ser considerado como unidade. Como é que isto se vê com o material físico ou digital? Justapondo 8 cubinhos brancos, pavimentam a barra, cujo comprimento é unidade. Aparecem nos oitavos, quartos e metades, intencionalmente. E depois, à direita do 1, reparem, aparece a barra que tem 9 cubinhos em 10 e a barra que tem 10 cubinhos. Estas duas da extrema-direita têm um comprimento maior do que a unidade tem. E é pedido para ser representado, reparem, tem apenas uma seta para indicar que os números que ali forem aparecer crescem todos. Tudo o que está à esquerda é mais pequeno do que tudo o que aparecer à direita. Portanto, linha horizontal, aparece o primeiro tracinho, o que é de esperar que lá apareça? Um 0. 0. E agora, como queremos dar, reparem, um oitavo é a fração menor que 1/4, porque é metade dele. E 1/4 é metade do meio. Então, o que é que eu quero aqui ter? É passinhos de 1/8. Olhem, este arco castanho e este traço preto diz-me o seguinte: neste ponto vai aparecer a fração 1/8. E agora o que é que preciso saber? Onde é que está a unidade? Neste caso, eu posso marcar 1/8 onde me apetecer. E não estou a utilizar centímetros de propósito, nada de centímetros. 1/8 é onde quisermos. Agora, cuidado. Quantos oitavos tem a unidade? Tem 8/8. Então, reparem, o que é que vou ter que fazer? Dar mais 7 pulinhos iguais de comprimento 1/8. E assim, o que é que vai acontecer agora? É a altura de marcar a unidade. 1. Quantos oitavos tem a unidade? 8. Bem, tendo a unidade marcada, eu agora posso marcar quaisquer oitavos, mais imediata ou menos imediatamente. E vejam, 3/8. Atenção mais uma vez, 3/8 são 3 arquinhos castanhos, começando em 0, consecutivos. 1, 2, 3 arquinhos. 3/8. 5/8. São mais 2 do que os correspondentes a 3/8. 7/8. Ora, e o que é que acontece? Como temos ainda mais 2 pontos que estão à direita da unidade, o que é que vamos ter que marcar? O que é que vai aparecer agora aqui? Adivinhem lá. Uma unidade e 1/8. Que eu nunca vos escrevi este. 1 e 1/8 designa-se por numeral misto. Tem uma parte inteira, que neste caso é 1, e uma fração à direita da parte inteira que representa um número menor do que a unidade. Eu não posso dizer que tenho 1 e 9/8. Eu aqui tenho 9/8, que corresponde à soma da unidade com 1/8. E esta expressão 1 e 1/8 tem que, na nossa cabeça, representar a soma de 1 com 1/8. Não é 1 vezes 1/8, é 1 mais 1/8. E ainda nos falta marcar um outro número maior que a unidade, que é 1 e 1/4, salvo erro, como vamos ver a seguir. Bem, aqui temos os 9/8 e agora precisamos de marcar
um quarto. Para marcarmos um quarto, já tínhamos a unidade, marcar um meio é metade. Um quarto, e agora o que é que temos que fazer? Ir buscar o segmento que vale um quarto para o acrescentar, tendo como origem 1, como vamos ver. Cá está. Então agora pego neste arquinho, que tem comprimento 1/4, e vou fazer o quê? Extremidade, origem na unidade, e vou obter 1 e 1/4, que é o mesmo que 5/4. Ou 10/8. Ora bem, o que aparece a seguir é a representação em numeral decimal e em percentagem. 1/8 é 125 milésimas. Sim. 25 centésimas e por aí adiante. Ora bem, com um bocadinho, talvez um bocadinho apressadamente, mas volto a pedir que no momento a seguir, em que podemos interagir oralmente, sintam-se o mais à vontade possível. Ajudaram-me na parte final da segunda conferência e disseram: a ordenação é difícil no 5º ano. Eu concordo em absoluto. Material Cuisenaire temos nas salas de aula. Tangrãs também temos. O que talvez seja mais raro é o que aparece aqui à direita, um hexágono que tem aqui as cores azul, vermelho, verde e amarelo. Lá iremos. Ora bem, o que é que vou partilhar convosco? Primeiro, este puzzle que toda a gente conhece, o Tangram, que modela o puzzle é a construção deste quadrado grande. Que peças tem? Tem um quadrado pequeno, um paralelogramo oblíquo ângulo, um triângulo médio, retângulo, 2 triângulos retângulos pequenos e 2 triângulos retângulos grandes. Reparem, e o Tangram é um puzzle riquíssimo do ponto de vista matemático. O que é que isto quer dizer? Ele permite, o objetivo não é que seja lúdico ou que seja uma brincadeira. O objetivo é que, estando as crianças motivadas, consigam compreender relações matemáticas. E reparem nisto. Já viram o que é eles olharem para estas peças todas e identificarem-nas? Nós não estamos na gaveta dos números, nós estamos numa aula de matemática participada e participativa. Então, se no tema da geometria temos que saber identificar triângulos, quadriláteros, por que não fazê-lo aqui? Faz todo o sentido. O conhecimento não é um conjunto de gavetas, é uma teia, é um mapa de conexões. E isso distingue-nos dos outros seres animais, que é sermos capazes de estabelecer relações. E, portanto, é intencional possíveis conexões com a forma geométrica. Quantos triângulos, de que tipo eles são, tanta coisa interessante aqui a poder explorar. Ora bem, pedido aqui. Determina a área de cada peça, considerando como unidade de referência a área do triângulo grande. Recorrendo à manipulação e representação das peças do Tangram, dá visibilidade à medida encontrada e escreve-a em fração e em numeral decimal. Agora reparem, a área do triângulo mais pequenino, quantas vezes cabe no triângulo grande? Aqui não há contas, colegas. Aqui há raciocínio visual. E por isso é que temos o slide com esta animação. Então, o triângulo cuja área estamos a medir, que é o mais pequenino,
que aqui está representada a amarelo, não cabe 4 vezes no triângulo grande. Então, a área do triângulo pequeno é menor que a da unidade, cabe um número inteiro de vezes na área da unidade, então é a 4ª parte da área da unidade. E o que é que vai aparecer? A fração 1/4. E 1/4 é o mesmo que 25 centésimas. Bem, isto vai variando, porque agora o pedido é o triângulo médio tomando para unidade a área do triângulo grande. O triângulo médio, a área do triângulo médio, reparem, e isto é claro que um tangram, uma aula com um único tangram, ou uma aula com, por exemplo, um tangram para cada criança, ou dois tangrams para cada grupo de 4 crianças, não tem a mesma natureza. As crianças têm que mexer nas peças e precisam de ver com os olhos delas, de medir com os olhos delas a área do triângulo pequeno, tomando para unidade a área do triângulo grande, medir a área do triângulo médio, tomando para unidade a área do triângulo grande, colegas. Isto não se faz sem as crianças raciocinarem visualmente. A tarefa muda completamente de natureza se houver um tangram para ser projetado ou para a professora ilustrar. Bem, isto vai continuando assim, reparem. Agora o triângulo grande, claro que vai ter, a medida da área dele é 1, está aqui justaposto, certo? E o que é que acontece com o quadrado? Não é por acaso que colocamos os triângulos em primeiro lugar, porque, evidentemente, que a complexidade requer que previamente se façam raciocínios mais simples. Portanto, e agora, o que é que vamos fazer com o quadrado? Como é que a gente consegue pavimentar o triângulo grande com quadrados? Será possível? Ora bem, temos aqui um auxiliar, que é um triângulo. De quais? Dos pequeninos. Cada quadrado tem 2 triângulos pequeninos. Claro. E, portanto, o que é que acontece? Olha que engraçado. Como é que o quadrado é equivalente ao triângulo pequeno? São diferentes e têm a mesma área. Isto não é nada simples à partida para as crianças pequeninas. Quando há figuras diferentes, elas têm que ter tudo diferente. Reparem o valor didático e matemático desta tarefa. E agora temos o paralelogramo oblíquo-ângulo. Se calhar vai-nos acontecer o mesmo. Ora bem, cá está o nosso auxiliar, que é o pequenino, tão querido, o triângulo pequenino, cabe 4 vezes no grande. Olha ali o paralelogramo oblíquo-ângulo, pavimentado com um triângulo cinzento e outro amarelo esverdeado. Olha, outro paralelogramo oblíquo-ângulo, o paralelogramo oblíquo-ângulo é equivalente a quem? Ao quadrado e ao triângulo médio. 3 figuras equivalentes pertencentes a famílias, 2 a quadriláteros e 1 a um triângulo. Ora bem, ordenando as medidas das áreas. Temos o pequenino, que mede 1/4, e depois o que é que temos? Temos 3 equivalentes e temos a unidade que é o triângulo grande. Ora bem, para ordenar temos que mexer aqui, não é? Então aparecem-nos que frações? Intencionalmente, vejam a maravilha do tangram para trabalhar frações unitárias de referência. Primeiro visualmente e só depois do ponto de vista simbólico. Ora bem, portanto, aqui há muita coisa a poder ser explorada. Aqui pedimos determinar a medida da área de cada peça, tomando como unidade de referência a área do tangram. Agora passamos para o quadrado grande e vão-nos aparecer outras frações, colegas. Estes quadradinhos que aqui aparecem com os lados a vermelho ajudam a ver com os olhos que o quadrado grande contém 16 triângulos pequeninos. E, portanto,
este talvez seja mais para vós, que o triângulo pequeno cabe 16 vezes no quadrado, no puzzle montado, que corresponde a um numeral decimal de 625 décimas milésimas. Mais uma vez, peço a vossa atenção para não se fazer a leitura de 0,0625, mas efetuar a leitura de 625 décimas milésimas, que são mais ou menos quantas milésimas? Tem? Ou que são mais ou menos, fica entre as 62 e as 63. São 62 milésimas e meia, etc. Montes de conexões. Ora bem, aqui dei outro salto grande, exatamente porque esta sequência de figuras permite, reparem, elaborar uma série de raciocínios, tendo, comparativamente com o quadrado grande, na segunda figura têm o triângulo médio, depois tem o triângulo grande, depois tem o quadrado e, finalmente, o losango obliquo. E reparem os números todos que aparecem para medidas. Claro que isto leva a discussões, quase que cada slide destes dava origem a uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que é trabalho prático com os colegas, quando estão na docência, e com os futuros professores, quando estão na formação da docência. Pronto, vamos entrar num último conjunto de materiais. Eu não faço ideia se os colegas conhecem ou têm acesso a este material. Ele existe muito divulgado também na internet. É um material de uma riqueza matemática inigualável, praticamente. Porquê? Porque as 4 peças que aqui aparecem, e é intencional, têm uma coisa em comum. Reparem, temos um triângulo equilátero, que é mesmo, as cores que aqui estão são as cores reais do material. Um triângulo equilátero a verde, um losango azul, um trapézio isósceles vermelho e um hexágono regular a amarelo. E existem mais 2 peças que aqui estão escritas a cinzento, que é o quadrado e outro losango. O quadrado tem cor laranja e o outro losango tem um bege escuro. Em Portugal dizemos cor de galão, que é uma mistura de café com leite. O que é que têm em comum estas 4 figuras? O lado do triângulo equilátero é igual ao lado do losango, como sabem. O losango é um quadrilátero cujos lados são congruentes. O lado do hexágono, que é regular, portanto, tem lados congruentes e ângulos congruentes internos. O hexágono, o lado do hexágono regular é igual ao lado do losango, que por sua vez é igual ao lado do triângulo equilátero. E os 3 lados, o triângulo, o trapézio isósceles, tem 3 lados congruentes, que são os não paralelos, e dos paralelos é o menor. Costumamos falar na base maior e na base menor. Portanto, a base menor do trapézio. E os lados que lhe dão direito a chamar isósceles são iguais e têm o mesmo comprimento que o triângulo equilátero. Isto dá possibilidades incríveis de exploração matemática, também nas frações. Ora bem, podemos fazer, reparem, é sempre na medida. Aqui vamos medir a área também. Queremos medir a área do triângulo isósceles, do triângulo equilátero, tomando para unidade a área do losango. Reparem, porque é que recorro a esta tarefa para vós? Porque esta é mais complexa do que medir a área do losango, tomando para unidade a área do triângulo. Esta é mais simples, mas pode e deve ser feita antes. Quantos triângulos pavimentam, preenchem completamente um losango
sem espaços vazios e sem sobreposições? 2. Então, se eu tomar para unidade a área do losango, eu digo que a área do triângulo mede 1/2. E aqui fomos buscar o hexágono, para verem o seguinte. Quantos triângulos pavimentam o hexágono? 6. Quantos triângulos pavimentam o losango? 2. Portanto, a fração 1/6 aparece aqui. A área do triângulo é 1/6 da área do hexágono. E aqui tem o mesmo hexágono e vai-vos aparecer a fração unitária 1/3. Porque a área do losango é 1/3 da área deste hexágono. Certo? Frações unitárias, referencial curricular do Paraná. E agora o que é que acontece? Vê-se claramente que 1/6 é mais pequeno do que 1/3 e mais do que isso. Até se vê que 1/6 é metade de 1/3. E não estivemos a fazer contas. Estivemos a ver com os nossos olhos. Vê-se, e se for necessário ter 6 triângulozinhos para pavimentar o hexágono, vê-se 1/6. O mesmo para o losango. E aqui se vê a relação que a área do losango é o dobro da área do triângulo, portanto 1/3 é o dobro de 1/6, que 1/6 é metade de 1/3. E que a medida da área do triângulo, quando a unidade é a área do losango, é 1/2. E agora, continuamos a ter a mesma unidade, que é a área do losango. Pedem-nos a área do trapézio. É mais desafiante, mas também conseguimos. Reparem lá. Olha, que engraçado. A unidade cabe mais do que uma vez na área do trapézio, mas não chega a caber 2 vezes. E isto é para vós, professores, não tem que ser logo para as crianças do quinto ano. Mas como é que se resolve este problema? Reparem lá. Subdividimos a unidade, que era um losango, em quem? Em triângulos. A área do triângulo divide a unidade em 2 partes equivalentes. Assim pode-se afirmar que a unidade cabe 1,5 na área do trapézio, ou que na área do trapézio cabem 3 meios da unidade. Dizendo, portanto, que a área do trapézio mede uma unidade de 1/2, ou 3 meios, ou uma unidade e 5 décimas, ou 150% da área do losango. A medida é um número maior do que 1, porque a área da unidade é menor que a área medida. Ora bem, em 3 meios, que é a medida da área do trapézio, tomando para unidade a área do losango, o denominador 2 representa o número de partes em que a área da unidade teve de ser dividida, constituindo assim uma subunidade que cabe um número inteiro de vezes na área que está a ser medida. O numerador 3 representa o número dessas partes, que é o triângulo, a subunidade, que constituem a área da peça que está a ser medida. Reparem, este slide é todo dedicado ao processo da medida, que é tão maltratado em tanto sítio, escrito e praticado. Daí o ter-lhe dado aqui esta importância também. Agora é o contrário. Agora é a área do trapézio, que é a unidade, e queremos saber a área do losango. A área do trapézio é maior do que a área do losango. Não cabe um número inteiro de vezes na área do losango, pois não, ela até é maior. Ora bem, como é que vamos fazer? O mesmo processo, subunidade. Vejam o papel do triângulo equilátero neste material. Reparem que vocês nunca conseguem obter a fração 1/3 no Tangram, razão pela qual valorizamos tanto os blocos padrão. Pronto, e reparem o que é que acontece aqui. Com o auxílio da subunidade, que é a área do triângulo, temos que a medida da área do losango é 2/3 quando tomamos para unidade
a área do trapézio isósceles. E aqui temos a medida, aqui uma tabela, propositadamente incompleta, tem que ficar algum desafio também, que é, quando tomamos para unidade a área do hexágono, só obtemos frações unitárias. A área do triângulo equilátero mede 1/6, a do losango 1/3 e a do trapézio 1/2. Com 2 trapézios, preenchemos completamente o hexágono. Quando tomamos para unidade a área do trapézio, ou quando tomamos para unidade a área do losango, obtemos numerais diferentes. E este é um quadro resumo, fazendo a variação da unidade e a correspondente variação da medida. Eu chamo a atenção para o facto de que os numerais que estão aqui a vermelho não estão contemplados, e ainda bem, no programa dos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, pode acontecer que, em termos da formação da e na docência, alguns de vós possam lidar com estas situações. Daí aparecerem aqui estes valores. Ora, vamos concluir, portanto, esta minha parte expositiva com algo que é fundamental cada colega ter bem interiorizado e que se chama a densidade do conjunto dos números racionais. O que é que eu quero dizer com isto? Que entre dois números racionais quaisquer, sejam eles inteiros ou não inteiros, existe uma infinidade de números também racionais. E as crianças, como vão ver não, aqui não vou ilustrar, mas a tendência é para as crianças dizerem: dá lá um exemplo de um número entre 1/10 e 2 décimas. E eles dizem: não há nenhuma. A seguir a 1/10 está 2 décimas. Não, há uma infinidade de números racionais. E esta tarefa que vem a seguir é só para vós. E que tem o seguinte enunciado, colegas. Ora bem, para finalizar, portanto, reparem no seguinte: pedir um número maior que 0 e menor que 1, penso que é o pedido mais fácil. Um exemplo entre uma infinidade deles. Depois, maior que 0 e menor que 1/2. 1/4, que é uma fração de referência. Maior que 1/2 e menor que 1. 3/4. Menor que 1/2 e maior que o exemplo dado na linha B, ou seja, menor que 1/2 e maior que 1/4. 3/8. Depois, maior que 1/9 e menor que 1/8. Reparem que pode ser 2/17, como há uma infinidade de respostas corretas, está aqui indicado o caminho percorrido. Se 1/9 são 2/18 e 1/8 são 2/16, eu vou escolher um denominador que fique acima do 16, para eu ter a garantia que o número é maior que 1/9 e é menor que 1/8. Mas isto é a linha F. Também é maior que 9 décimas e menor que 99 centésimas. Reparem que aqui 9 décimas são 90 centésimas, mas isto não é imediato para as crianças. E, portanto, entre 90 centésimas e 99 centésimas há uma série de centésimas. Portanto, este é, de facto, um resumo, muito resumo, de exemplos de explorações para a abordagem da estrutura do conjunto dos números racionais, que é completamente diferente da estrutura do conjunto dos números naturais. A outra diferença, que não vou abordar aqui, porque não trabalhei intencionalmente operações com os números racionais, é a do efeito das operações de multiplicação e divisão. O que é que acontece quando multiplicamos números naturais? O produto é sempre maior que qualquer dos fatores, sobretudo se considerarmos fatores diferentes do 0 e do 1. Daí que haja a ideia generalizada de que multiplicar é aumentar e dividir é diminuir. Ora bem,
tudo isto é posto em causa quando trabalhamos na multiplicação com um dos fatores positivo, mas mais pequeno do que 1, a multiplicação, em vez de aumentar, diminui, e a divisão, quando o divisor é positivo, mas menor do que 1, em vez de diminuir, que é o que acontece com os números naturais, aumenta. E estas são as duas grandes diferenças entre o conjunto dos números, a estrutura do conjunto dos números naturais e o conjunto dos números racionais. Porquê é que eu falo nela? Porque as crianças, e não só as crianças, o ensino das crianças influencia, o ensino das crianças relativamente aos números naturais, influencia e complica o ensino dos números racionais. Portanto, tem que haver consciência destas duas diferenças absolutamente estruturais. E nós, como professores, temos que compreender e dominar isto em profundidade. Colegas, cheguei ao fim desta exposição. Com todo o agrado, vos convido a participarem ainda mais do que já participaram no final da segunda conferência. Na segunda conferência participaram mais do que na primeira e estou convencida que nesta terceira não vamos ter tempo para interagir sobre todas as questões por vós colocadas. Desejo-vos muita saúde, desejo-vos ótimo trabalho, muito entusiasmo, muito pensamento positivo nos tempos difíceis, mais difíceis nos países que noutros, mas que todos atravessamos. Muito obrigada. A concluir, quero-vos deixar apenas esta mensagem de natureza didática e matemática. A aprendizagem centrada na criança requer práticas de ensino que desenvolvam os conhecimentos matemático, didático e curricular. A experiência matemática da e na docência, a observação e a interpretação das produções das crianças, a reflexão sobre a experiência matemática e didática, avaliar para ajudar a aprender mais do que para fazer a avaliação das aprendizagens. É para nos avaliar, é para nos ajudar a ensinar, para que o ensino ajude a aprender. E o trabalho em equipas é absolutamente fundamental. Na sociedade de hoje, tendo em conta também a evolução que tem havido em termos da educação matemática, que é a grande bíblia para o ensino da matemática. Muito obrigada e até quando quiserem, por escrito.